Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia. Você que nesse momento já sintonizou com a gente, já está ligado aí e que parou um momento para ouvir a palavra de Deus. Eu sou o presbítero Luiz Carlos, tá? Estado de Mato Grosso. E hoje eu venho aqui para falar com você um pouco da palavra de Deus. Não seremos extensos, mas iremos falar dessa palavra poderosa para o teu coração, porque eu sei que muitas pessoas precisam ouvir esta palavra nesse momento, tá? Essa palavra ela pode atingir tanto o dia quanto a noite. Nesse momento eu estou gravando de dia, mas ela vai ficar gravada para o resto da vida e nós vamos entrar na palavra. No livro de Gênesis, tá? Estou com a Bíblia Sagrada, e no livro de Gênesis, no capítulo 37, tem uma história muito falada da Bíblia Sagrada. Aqui conta a história de um rapaz, tá? Chamado José. Conta a história também da sua família. Porém, José, ele, segundo a Bíblia Sagrada, ele era um jovem que o seu pai tinha um grande apreço, grande amor por ele. E ele tinha mais irmãos. José era o menor. Aqui no Gênesis 37, ele tinha a idade de 17 anos de idade. Ele já tinha ordem do seu pai para cuidar dos seus irmãos. Bom, pelo que é visto, então, seus irmãos aprontavam algumas coisas que seu pai, né, mandava alguém fazer uma verificação para ver se os irmãos estavam fazendo tudo certo. Bom, o assunto não ainda é esse, né? Acontece que José, um dia daqueles, ele apresenta junto com o pai e os seus irmãos e disse que teve um sonho. E ele conta aquele sonho para o pai e para os irmãos. A partir daquele dia, a vida de José modificou totalmente. Por quê? Porque o sonho que José contava mostrava para quem entendia ali que José, né, se apresentaria como alguém que teria poder no futuro e que seria acima do pai e dos próprios irmãos. E aquilo desagradou os irmãos. O pai de José guardou aquilo no coração porque entendeu que aquilo era uma mensagem incomum. Não era uma mensagem comum. Era uma mensagem de Deus. Novamente, passa-se um tempo, José conta novamente outro sonho que ele tem. E aí a coisa começa a piorar para José. Porque os seus irmãos começam a criar ódio no coração e intentam tirar a vida de José. José, amado de seu pai, tá? O livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3, diz isso. E o pior de tudo, odiado pelos seus irmãos. O livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 8, conta também isso. Imagine que coisa, sangue do mesmo sangue, mas odiado pelos seus irmãos, exatamente porque ele contou aquele sonho, ou os dois sonhos que ele teve, que na verdade eram duas revelações, dois fatos que iriam ocorrer tempos depois. Marquem bem que naquele tempo ele estava com 17 anos, tá? Ele era um destaque diante dos seus irmãos, estava à frente dos seus irmãos, mesmo sendo mais novo, porque ele era um jovem justo, era um jovem temente a Deus. E olhando para a Bíblia Sagrada,
José é um tipo de Cristo. O que é isso? Algo que parece, né? Algo que tem uma aparência assim, uma característica talvez, né? O tipo de Cristo. Como o tipo de Cristo? Um exemplo, Jesus era o amado do seu pai. Jesus foi odiado pelos seus irmãos. Jesus, quando andou pelo seu ministério de 3 anos e meio, foi perseguido o tempo todo. Nada mais, nada menos pelos seus próprios irmãos, né? Pela sua nação. Não entendiam que Jesus era e é o Filho de Deus e é o próprio Deus. Né? O tipo de José é um tipo de Cristo, por quê? Porque existem algumas características interessantes. Por exemplo, os irmãos de José venderam José para os ismaelitas. Isso está descrito no livro de Gênesis, no capítulo 37, do versículo 26 ao versículo 28, onde você vai ver ele sendo vendido por 20 moedas de prata. Com Jesus não foi diferente. Foi vendido também por moedas de prata. Olha só. Então, todas essas declarações que eu falei aqui são aplicáveis a Jesus, tá? E José é um tipo no Antigo Testamento, tá? De Cristo. E o que chama a atenção é que nós olhamos o seguinte, que José, logo num dia daqueles, encontra com seus irmãos se organizam para matar José. De repente param, pensam, percebem que seria muito pesado fazer tudo aquilo, seria grave demais, jogam ele dentro de um poço, ele fica naquele poço por um período, tá? Até que de repente passa por ali alguns mercadores, compradores, enfim, os ismaelitas, e eles vendem José. Resolvem, ao invés de matar, vendê-lo. Eles imaginaram, bom, vamos vender José, e aí esses mercadores, esses ismaelitas, vão vender ele para o Egito, certamente. Vai ficar bem distante da gente. E sem dúvida nenhuma, esses sonhos que ele contou para o papai, que contou para a gente, que apontava até que ele seria superior a nós, isso não vai acontecer. Só que os irmãos não sabiam que aquilo eram sonhos de Deus, tá? Era uma revelação de Deus. Era vontade de Deus para a vida de José. É o que chama a atenção e agora eu quero destacar para a tua vida. A vontade de Deus para a tua vida independe da vontade do homem. O homem tem poder para fazer algumas movimentações, algumas alterações, mas não tem poder sobre tudo, porque a palavra final é de Deus. E aquilo que Deus prometeu para José, tá? Quando mostrava ele sendo o domínio, né, acima de todos, iria se cumprir no tempo certo. Você vai acompanhar na Bíblia daqui a pouco comigo aqui, tá? A grande birra, o grande ódio dos irmãos de José era isso. É que ele podia se destacar mesmo. Mas eles pensavam como? De que forma? Né? O mundo naquela época não era tão povoado. Enfim, tinha famílias e famílias e famílias. E José era de uma família não tão pequena. E aí os irmãos não gostaram daquela conversa e deram um sumiço em José. Ele foi vendido e foi parar, sabe onde? Foi, só para resumir, foi parar no Egito. Exatamente onde Deus já tinha organizado para que acontecesse a ascensão de José, para que acontecesse a promessa de Deus através dos sonhos que tinha mostrado para José. Os irmãos não sabiam. Quem sabe alguém pode dizer assim, mas e por que José teve que passar por tudo aquilo? Olha, primeiro,
a gente consegue observar que José, quando foi jogado no poço, você não vê ele reclamando, você não vê ele xingando. Quando você vê José sendo levado, vendido pelos ismaelitas, você não vê ele também reclamando, xingando. Quando ele chega no Egito, tá? Logo também ele começa a ser perseguido por uma mulher, e essa mulher faz algumas acusações contra ele, ele vai parar na cadeia. Olha só que situação para quem tem promessas de Deus na vida. É quando lembramos do que diz Jesus: no mundo tereis aflições. E observem bem, quando Jesus disse no mundo tereis aflições, isso foi bem depois, porque José foi muito antes, tá? Então, aquele que tem promessas de Deus, sem dúvida nenhuma passará por aflições, mas estará amparado sempre por Jesus Cristo. Estará amparado sempre por Deus. A palavra que eu tenho para a tua vida, nessa oportunidade, momento de pandemia que estamos vivendo, por mais que tudo esteja muito ruim para você, que você perdeu o trabalho, que está dependendo de cesta básica, que de repente está doente mesmo aí numa cama, no leito, até o médico já disse: olha, não tem condições para você. Escute bem, se o Senhor Deus fez uma promessa para a tua vida, você não vai morrer, tá? Enquanto não cumprir a promessa, tá? Pode acontecer o que acontecer, tá? Mas Deus vai cumprir na tua vida, sabe por quê? Porque ele não é homem que falha, né? Então, ele não é homem nem filho do homem, para que minta ou que se arrependa. E nós olhamos, vamos adiantar um pouquinho aqui para a gente fechar esse assunto, para não ficar muito comprido, tá? Muito longo, porque eu quero chegar ainda com você no teu coração, no teu ser, no teu interior. Nós vamos caminhar aqui para o capítulo 39. Olha só, no capítulo 39, vamos para o capítulo 40. Capítulo 40, José na prisão, tá? Já estava na prisão, olha a situação. No capítulo 41 do livro de Gênesis, José interpreta alguns sonhos de Faraó que ninguém mais conseguia interpretar. Ali começa a abrir uma porta, era a porta para José, só que ainda não era o momento, né? Até que chegou o grande momento, né? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, José já estava com a idade de 30 anos, isso mesmo. O capítulo 41, do versículo 42, diz assim, olha lá, olha que coisa aqui, ó. Versículo 42, olha o cumprimento do sonho de lá atrás, tá? De quando o menino estava com 17 e agora está com 30. Olha só, no versículo 42, diz a palavra de Deus assim, tá? E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. Olha só. E o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Naquele período, queridos, o mundo passava por uma fome, tá? Então Deus organizou, ainda lá atrás, quando José tinha 17 anos, um homem segundo o entendimento de Deus, o coração de Deus, um homem justo, reto, um homem honesto, para que administrasse aquele momento de crise na terra que aconteceria. Ele estava com 17, lá com 30 anos, isso já estaria ocorrendo, essa falta de comida, de alimentação, essa coisa toda. Precisava então do quê? De um administrador, aquele que plantasse, aquele que colocasse nos celeiros, aquele que fizesse sobrar. Para quê? Para que todo mundo daquela época fosse até o Egito para comprar, porque no Egito, tá? Quando José começou a administrar, que plantou, que sobrou, né? Que ele começou a vender, não faltou comida mais por causa de José, mas antes por causa dos planos de Deus, tá? Era plano de Deus exaltar José.
Mas para que aquele plano se concretizasse, ele teria que passar por algumas aflições. Imagine se José reage no momento em que ele era jogado no poço pelos seus irmãos. Né? Imagine se José, de repente, reage e até morre quando ele era vendido para os ismaelitas e aí sendo levado para o Egito. Imagine se naquele momento ele reage e aí de repente diz, eu não vou, e morre ali. Tá? Mesmo assim ele não o fez. Ele ficou calado e seguiu. Porque ele sabia que tinha promessas de Deus. E é bem nesse ponto aqui que a gente vai parar a conversa, tá? Para entrar numa inspiração que vem de Deus, a conversa bíblica, o texto bíblico, a história bíblica, para entrar numa inspiração de Deus para a tua vida, tá? As promessas de Deus, mesmo que passaram-se alguns anos, mesmo que já tem mais de 10, 20, 30, 40 anos, ninguém vai impedir. Podem travar, podem tentar calar a tua boca. Não se preocupe. Nós estamos num país democrático onde você pode abrir a sua boca, pode pregar a palavra de Deus. Continue fazendo isso, pregando a palavra de Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus, levando as boas novas. Sabe por quê? Porque Deus vai cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Por mais que pareça impossível, por mais que até mesmo que aqueles que estão bem próximos de você, que até bata nas tuas costas, e diz que é teu amigo, mas quando você precisa não pode te ajudar, não pode suprir, diz que não dá, que não tem como. Por mais que tudo isso aconteça, por mais que você olhe e veja assim, eu estou só, você não está só. Você não está só aí no leito da enfermaria, você não está só aí na tua casa, onde hoje mesmo Deus vai fazer providência e levar na tua casa aquilo que falta. Hoje mesmo, o Deus Todo-Poderoso, tá? Se você acredita no que eu estou falando, porque eu creio no que eu estou falando, eu creio em Deus vivo, eu creio no Senhor Jesus. Tá? Promessas de Deus nunca falharam. Quem sempre falhou foi o homem. Então preste atenção. Eu não sei onde você está agora. Você pode estar numa cela fria por crimes que praticou. Vai ter o seu período em que você vai pagar, mas fica firme com Jesus, porque Deus pode fazer um milagre aí, né? E de repente um juiz avaliar essa situação, te dar uma pena por um período e depois te libertar da prisão. Pode acontecer que o trabalho que você perdeu, alguém ligue para você e diga, alô, alô, fulano de tal, escute, eu mandei você embora semana passada, porém, eu vi que não dá para tocar aqui o trabalho sem você. Eu preciso de você de volta. Você pode receber uma ligação como essa, sabe por quê? Porque Deus, se você tem Deus na tua vida, se você acredita nesse Deus, Ele faz por você. Então não se preocupe. Não se preocupe com quem se levanta contra a tua vida. A única coisa que você deve fazer é a mesma coisa que José fez. É a mesma coisa que Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus foi atacado, foi xingado, foi chicoteado, foi traído, foi crucificado, mas não reclamou. Morreu como um cordeiro mudo, tá? Morreu em silêncio, tá? Não fez nenhuma reclamação por causa dos teus pecados e dos meus pecados, tá? Para salvar a humanidade. Quando nós olhamos o caso de José, foi a mesma coisa. Por isso ele tem ali um tipo de Jesus. Porque José, naquele tempo, foi levantado por Deus para salvar a humanidade. Precisava de um homem, tá,
com características como José, firme, honesto, para salvar a humanidade. Se Deus não levanta José naquela época para que ele passasse por todas, permitisse, não é que foi querer de Deus, foi permissão de Deus, tá? Poderia ter sido muito mais fácil o caminho, mas os homens interpelaram o caminho, travavam os seus caminhos, tentaram de todas as formas destruir, não é mesmo, a trajetória ou impedir a trajetória de José. Mas prestem bem atenção numa coisa, tá? Não tem trajetória que seja impedida quando Deus está no negócio, tá? Por mais que coloquem troncos, tá, para dificultar a tua passagem, por mais que levantem contra a tua vida, por mais que façam, seja lá o que for para impedir as promessas de Deus para a tua vida, uma coisa é, promessas de Deus não falham. Você está onde agora, meu amigo? Está doendo aí no seu coração? Está passando por dificuldades tão grandes que você já procurou socorro e as coisas parecem que não estão acontecendo? Tua empresa fechou, tua esposa ficou doente, você ficou sem trabalho, tudo ficou difícil para você. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deixa Deus cumprir na tua vida o que Ele tem para cumprir. E como é que é isso, Luiz? Para cumprir o que Deus tem na minha vida, eu tenho que passar por tantos sofrimentos? Não. Para Deus cumprir na tua vida, apenas clama a Deus. Confessa a Ele como Senhor da tua vida. E não precisa fazer mais nada. Nem mesmo, tá? Eu quero recomendar que nem mesmo é necessário que você fique contando a tua vida para um e para outro, porque às vezes você vira manchete na cidade e ninguém te ajuda, tá? Não faça isso, tá? Fica em silêncio, fica quietinho. Por mais que os irmãos de José armaram contra ele, havia promessas de Deus para a vida dele. Olha só, para salvar o mundo da época, que incluía inclusive os próprios irmãos de José, o pai de José, a família de José. Ele tornou-se o segundo no Egito por causa da promessa de Deus, certo? Então eu quero deixar essa palavra para você, para o teu coração. Esse assunto é muito longo, tá? Mas eu quero deixar essa palavra para o teu coração, para a tua vida, para que você não se desespere, para que você descanse em Cristo, tá? E por mais que ninguém ainda foi na tua casa, bater na tua porta, para te dar uma palavra de consolo, para te dar uma palavra de fortaleza, para te dar uma palavra de dizer, você vai vencer, aguenta firme, vai dar certo para você. Por mais que ninguém foi na tua casa, eu estou indo agora em nome de Jesus. Eu estou entrando dentro da tua casa dizendo para você, você vai vencer em nome de Jesus. A vitória é tua em nome de Jesus. O que Deus prometeu para você não falha, vai cumprir na tua vida. Quem sabe você não é José, pode ser Paulo, Raimundo, Bastião, Luiz, mas tem promessa de Deus para a tua vida? Porque a Bíblia diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus não tem preconceito e não fez preconceito com ninguém, nem distinção. Abriu a porta para todos. Tanto é que ele mesmo diz, eu sou a porta. Então, a opção de você, a única opção, a alternativa certa para você ser abençoado nesse momento crítico que você está. Você vai dizer, Luiz, eu estou com Covid, o negócio está feio para mim. É Jesus. Aqui em casa está faltando o sacolão. Confia. Hoje o milagre entra, vai bater na tua porta. Vai bater na tua porta. Vão levar aí na tua casa.
Não é só um sacolão, não, mais que isso, de alimentos para você, para te abençoar. A partir de hoje, vai ser quebrado, tá bom? Esse elo de inveja, tá? Que é jogado contra a tua vida. Porque talvez até mesmo você fraquejou, perdeu a coragem, ficou sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, como proceder. Proceda da seguinte maneira: busque a Deus. Como eu faço? Busque a Jesus, porque em João 10:30, o Evangelho, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo: eu sou Deus. Então confia em Jesus. Por mais que a tua peleja seja grande, por mais que tudo esteja acabado diante do homem, na visão do homem, para Deus ainda há uma porta para você. Eu confio na palavra que estou falando. Você depois vai colocar aí na descrição embaixo e nos comentários dos milagres que você vai receber a partir de agora. Eu vou orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, poderoso Deus, que eu tenho dito no teu nome agora, falado a tua palavra, a tua generosa palavra, a tua inerrante palavra. Eu disse que o Senhor é poderoso para tirar homens de situações difíceis, principalmente quando o Senhor faz promessas. Eu acredito no nome de Jesus Cristo, que esses milagres estão acontecendo agora. Acontecendo agora na casa dessa mulher. Acontecendo agora na casa desse homem. Acontecendo na casa dessa pessoa que está acamada. E alguém disse: não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o homem. Para Deus tem jeito. Para Jesus tem jeito. Levanta a tua cabeça. Abre a tua boca e começa a dizer: Jesus, eu confio no Senhor. Me cura. Já ouvi uma palavra. Essa palavra vem de Deus. Eu confesso a ti. Eu aceito. Eu quero o teu milagre. E nessa oportunidade, os milagres vão acontecer na tua vida. Você vai poder depois contar aí embaixo nos comentários, tá? Onde você estiver nesse planeta Terra. Tá? Você não sabe onde que eu estou, mas isso também não importa. Importa que a mensagem é para você, tá bom? Não se preocupe com quem te ataca. Não se preocupe com quem se preocupa com a tua vida, mas não te ajuda, tá bom? Não se preocupe com quem quer travar a tua vida pessoal, ou que acaba com a tua moral, ou que fala de você. Não se preocupe com isso. Jesus também foi atacado assim. Os pais de Jesus foram atacados. Você imagina? Até os pais de Jesus entraram no burrete por causa do próprio Jesus. Antes de Jesus nascer, os pais foram atacados. Jesus teve que sair. Olha só, Jesus teve que sair de onde ele estava, da sua região, tá? Porque já estava sendo perseguido, tá? Para nascer em um outro local, tem que fugir para o Egito, né? Nascer numa manjedoura. Agora imagine você. Onde você está? O que está passando com a tua vida? Eu não sei. Mas Jesus sabe. A mensagem não é para ser curta, mas já vai fechar em meia hora aqui. É para você. Não desista daquilo que Deus falou para você. Não desista daquilo que Deus colocou para você fazer. Faça com amor. Não faça por interesse. Se tiver que pregar, pregue. Se tem para doar, doe. Se precisa receber, receba. E receba esta palavra agora. Em nome de Jesus. Eu oro para a tua vida. Senhor Jesus, mais uma vez. Abençoado seja essa casa. Prospera. Arrebenta os grilhões. Quebra as barreiras. Enche essa vida de alegria.
e dar vitória. Vitória espiritual, vitória material, milagres para essa casa, porque essa casa precisa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até a próxima gravação, tá? Até a próxima pregação. Eu estarei orando para que Deus me dê uma outra palavra, ou talvez a gente dê sequência ainda nesse assunto, tá? Que conta um pouco da Bíblia, mas que